Bem, gente. Vamos lá. Ok. Estamos ao vivo? Beleza. Então, nós vamos começar com uma música da infância nossa, das crianças. Vamos cantar. Isso. Pescador de homem será, de homem será, homem será. Pescador de homem será, se a mim seguir. Se a mim seguir, se a mim seguir. Pescador de homem será, se a mim seguir. Muito bem. Não, tá ótimo. Você tá. Essa. Aí faltou a luz, né? Vamos ligar. Foi pescar no mar, na noite. Aí. Mas a gente canta essa música, mas essa música tem uma mensagem fantástica. Aí essa mensagem a gente quer focalizar hoje em Lucas capítulo 5. Então vamos lá em Lucas, abre suas Bíblias. Em Lucas capítulo 5. E a gente vai ver em Lucas capítulo 5 que pescador de homens será se seguir Jesus. Se seguir Jesus, pescador de homens será. Essa é a mensagem de Lucas capítulo 5 hoje à noite. E se você diz que você é um cristão, se você diz que você é um crente, significa que você está seguindo Jesus. Se você segue Jesus, você vai ser um pescador de homem. Vai ser. É impossível seguir Jesus e não ser envolvido no ministério de alcançar, discipular outras pessoas. Se você não faz parte disso, você não segue Jesus. Você não pode dizer que você é um crente ou cristão. Porque um cristão é um Cristo pequeno. Então, para ser um Cristo, você tem que seguir Ele, faz como Ele. E Ele disse mesmo que pescador de homens será se a mim seguir. Então, a gente vai ver aqui duas coisas hoje à tarde, hoje à noite. A gente vai ver as realidades de seguir Jesus. As realidades, e a gente vai ver alguns resultados de seguir Jesus. Então, vamos lá, as realidades de seguir Jesus. Em Lucas capítulo 5, versículo 1, começa assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixando-os ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos e que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lançam as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos
para a praia, deixando tudo e o seguiram. Então a gente vê as realidades de seguir Jesus. A primeira palavra que quero que você lembre hoje à noite de a realidade de seguir Jesus é a palavra deixar, certo? A palavra deixar. Se você vai seguir Jesus, a palavra que deve chegar na mente é deixar. Deixar o quê? A gente deve deixar o pecado. Deixar seu pecado. Olha capítulo 5, versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse, obrigado pelo peixe. Maravilhoso. Não, ele não fez isso. Ele viu o milagre que Jesus fez, mostrando o poder que ele tem, mostrando a realidade que ele é Cristo, o puro, o santo de Deus. Lembra, ele falou isso em João 6, ele diz, a gente sabe que o Senhor é o santo de Deus. E ele disse o quê? Afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele falou certo. O Pedro estava arrependendo do seu pecado. O Pedro estava pensando em arrependimento aqui. Ele diz, uau, eu sou ruim, eu sou horrível, e eu não mereço estar na presença de Jesus. Eu preciso, Jesus, deixar a mim porque eu estou com pecado. Aí a realidade, Jesus chegou para Pedro sabendo que Pedro ia deixar seu pecado. A gente sabe isso porque o resto do capítulo 5 fala sobre essas coisas, fala mais sobre arrependimento. Fala em relação da importância de deixar as coisas, porque aqui em capítulo 5, depois dessa história, conta a história de cura de um leproso. Mas depois do cura de leproso, tem uma cura de um paralítico. E depois tem o chamado de Levi, mais um homem para seguir ele. E durante esse momento, os fariseus reclamam que Jesus está com Levi, com Mateus, o mesmo nome, Levi é o Mateus, é a mesma pessoa. E ele era um publicano, e publicano era uma pessoa que ninguém gostou, porque cobrou taxas para o governo. E ninguém gostou dele, mas Jesus chegou para ele e manda ele, segue Jesus, e ele faz uma festa para Jesus na casa dele, como o versículo 27, 28, 29 diz. Mas em versículo 30, os fariseus reclamam sobre isso, e olha que Jesus disse em versículo 32, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao quê? Arrependimento. Então a gente vê, Pedro é um pecador, quando ele viu o milagre que Jesus fez, aí ele viu o pecado na vida dele ao lado de um puro e santo como Deus, como Jesus. Deixe-me só dizer uma coisa rapidinho para você. Se você quer uma vista certa sobre sua vida, não compara a sua vida com outras pessoas, compara a sua vida com Cristo. Isso dá a perspectiva certa na sua vida. E quando Pedro fez isso, ele viu que era um pecador. Jesus disse em versículo 32, eu vim chamar os pecadores para arrepender. A gente sabe que ele fez isso. Olha, interessante, o que Jesus fez para Pedro chegar àquele ponto. Ele abençoou Pedro. Ele encheu Pedro, os dois barcos cheios de peixes, significa dinheiro, renda. Significa que Pedro vai ter finanças para pagar as coisas. Talvez ele tinha um empréstimo de um Hilux, eu não sei, de um carro, não sei, que ele tinha na época de emprestado. Mas agora, Deus providenciou, através dessa providência, através dessa bondade, a gente vê arrependimento. Interessante que Romanos 2,4 diz isso. Romanos 2,4 diz, através da bondade de Deus, o homem chega também para arrependimento. Romanos 2,4. Então a gente vê aqui, deixar o quê? Deixar seu pecado. Como Levi, vamos lá para aquela história, a gente referiu, mas vamos ler, versículo 27 para frente. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado-se no coletoria, e disse-lhe, siga-me.
Levi levantou-se, deixando tudo, e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres de lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, mais um seguidor chamado Levi, que a gente sabe em Mateus 9:9, é a mesma pessoa chamada Mateus. Então, um pecador, todo mundo reconhece, ele é um pecador. Ele sabe que ele é um pecador. Mas o que ele está fazendo? Arrependendo do seu pecado. E ele está seguindo quem? Jesus. Então, para seguir Jesus, a gente vê, nós temos que deixar o quê? Seu pecado. Mas também temos que deixar, como Levi diz aqui em versículo 28, olha aí, deixar outra coisa. 5:28 diz o quê? Levi levantou-se, deixou o quê? Tudo. Deixou tudo. Ele deixou tudo, então a gente vê que nós temos que deixar tudo para seguir Jesus. Mesma coisa aconteceu com Pedro, André, Tiago e João. Em capítulo 5, olha o que aconteceu. Depois daquele milagre dos peixes, Jesus chega a desafiar eles, e eles, em versículo 11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o quê? E o seguiram. Então, para seguir Jesus, nós temos que deixar o pecado e nós temos que deixar tudo. O que significa deixar tudo? Tudo significa tudo. Eu não tenho nada que está me impedindo de seguir Jesus. Eu deixo minha tradição, eu deixo meu trabalho, eu deixo meu emprego, eu deixo o que faz lógica e providenciar na minha vida, eu deixo minha terra, se precisa, eu deixo minha parentela para seguir Jesus. Até a gente vê nos evangelhos várias vezes, Jesus diz, toma sua cruz e nega a si mesmo e me segue. Tinha um grande missionário chamado Jim Elliot, que ele disse, você é um tolo para segurar sua vida que você nem pode segurar. E com essa crise de virose, é tão frágil o mundo, não é? Você vê o mundo, pensa em eu vou investir em imóveis para ganhar dinheiro no aluguéis, e aluguéis estão caindo. Ou a empresa vai abrir, de repente a empresa tem muita esperança, não tem mais nada, está quebrado. Isso não é só aqui no Brasil, é mundial. Então você vê como a fragilidade de homem. Aí a gente tem que aprender, não tem nada melhor do que deixar tudo e seguir Jesus. A gente tem que ser disposto assim. A gente tem que ser disposto a fazer isso. E a gente vê aqui, os discípulos de Jesus fizeram isso. Deixou o seu pecado e deixou tudo para seguir Jesus. A outra palavra que eu quero que você pense, quando você pensa na realidade de seguir Jesus, não é só deixar, mas a outra palavra é direcionar. Direcionar, como direcionar? Não, direcionar, em versículo 11, a gente acabou de ler, diz, e o seguiram. E versículo 28 diz o quê? E o seguiu. Então, em outras palavras, eu tenho que direcionar a minha vida para seguir Jesus. Mas Jesus não está andando aqui na terra hoje. Ele não está andando como você está me vendo andando aqui. Então, como a gente vai direcionar a nossa vida? Não, a gente tem que andar, temos que achar Jesus nas Escrituras. Nós temos que ver o que Jesus manda nas Escrituras. Nós temos que direcionar nossas atitudes através das Escrituras. Nós temos que direcionar nossas palavras, o que a gente deve falar e a atitude devemos tomar através das Escrituras, através de Jesus. Entendeu? Então, mesmo fisicamente não tem Jesus aqui andando, onde a gente pode seguir, direcionar a nossa vida, seguindo onde Ele vai para a Judeia, vamos lá. Ele vai para a Galileia, vamos lá. Ele vai para orar, vamos lá. Não, ele não tem hoje assim, mas nós temos nas Escrituras
o que a vontade de Jesus é, e ele fala, ele manda como deve ser nossas atitudes, palavras, como deve ser nosso comportamento, o que devemos priorizar na vida. Então nós devemos direcionar a nossa vida através de Jesus. Uma pergunta é essa: será que você conhece as Escrituras? Não me diga que está assistindo filmes de Jesus. Porque os filmes de Jesus que passam nas novelas e coisas assim, às vezes eles colocam muita mentira no meio. Agora, pega a Bíblia é mentira nenhuma, a Bíblia é a verdade, e a gente pega a Bíblia para ver a verdade, o que deve mandar a nossa vida. Então, para mim seguir Jesus, eu tenho que deixar tudo, e eu tenho que direcionar minha vida para as Escrituras e ver como Jesus quer que eu ajo. Interessante, Filipenses 1, 21 diz isso, não é? Para mim viver é Cristo. Para mim viver é Cristo. A gente vê que o propósito das Escrituras em Romanos 8 é que as Escrituras faz a gente na forma de quem? Da imagem de Cristo. Entendeu? Por isso, se você viaja nesse mundo e tu acha uma pessoa do outro lado do mundo, vamos dizer na China, que está seguindo a Bíblia, seguindo os mandamentos da Bíblia, seguindo os ensinamentos da Bíblia, e você está seguindo os mandamentos da Bíblia, e você está na luz, ele está na luz, sabe o que você vai ter quando encontra essa pessoa que você nunca viu? Comunhão. Como comunhão? Você tem o mesmo Senhor. Vocês deixaram tudo e direcionar para Cristo. Eu já fiz isso, eu já viajei em vários lugares do mundo. Aí eu encontro um irmão na fé e acha a mesma fé. E a gente achou que a gente tinha passado anos juntos. Por quê? Que temos o mesmo Senhor. O mesmo que está nos guiando, direcionando a vida. Jesus. Para mim, viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Então, isso são as realidades em Lucas 5 que a gente vê. As realidades são essas. Deixa seu pecado, deixa tudo, direcionar a sua vida para Cristo em todo aspecto. Agora, o que vai acontecer quando você faz isso? Vamos ver alguns resultados. Resultados de seguir Jesus. Primeiro resultado, quando você segue Jesus, você vai ver maravilhas. Vai ver maravilhas fisicamente. Como a gente acabou de ler em capítulo 5, versículo 4 a 7. Qual foi a maravilha que eles viram? Eles pescaram e não tinha peixe nenhum. Faltaram, eram pescadores profissionais, sabiam não vai ter mais peixe para pegar. Aí de repente o peixe, a rede estava cheia de peixe. Então eles viram uma maravilha fisicamente, eles viram Deus providenciando na vida deles. Filipenses 4:19 diz o quê? Você lembra? Fica um dedo aqui em Lucas capítulo 5, e a gente vai para Filipenses rapidinho. Em Filipenses 4. Você não pegou sua Bíblia ainda não em casa? É bom pegar. Não deixa a Bíblia só pega poeira, não. Aí a gente tem que abrir a Bíblia, aprender, procurar. Se não sabe onde está Filipenses, você vai no início e vê índice e vê onde está Filipenses no Novo Testamento e vai lá e aprende a navegar na palavra, que isso é importante. Então chega em Filipenses capítulo 4, versículo 19, e olha o que diz: meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas glórias e riquezas em quem? Em Cristo Jesus. Então a gente vai ver maravilhas quando segue Jesus. Olha, quando eu era jovem, eu queria fazer uma obra missionária. Eu senti que Deus estava querendo que eu vá para Peru, na selva de Peru, e trabalhar fazendo missões para aquele verão. Mas eu não tinha dinheiro, era pobrezinho, minha mãe era pobre, mas eu tinha uma vovó piedosa, sabe? A minha vovó piedosa diz: Roger, Deus vai providenciar, tu vai ver as maravilhas, vai na frente. Aí eu disse: rapaz, eu vou. Aí eu mandei cartas para parentes e conhecidos. Eu disse: eu preciso $1.500, coisa assim na época, para fazer essa viagem. De repente, dinheiro vem no correio. $20, $30, $50.
$40. Eu disse, eu era jovem, eu disse, pai, parece que é uma loteria. Estava chegando dinheiro. Tim, 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 tim. Aí eu estava maravilhado. Aí eu pensei para minha vovó, eu pensei na minha mente, vai chegar mais do que 1.500. Você sabe o que aconteceu? Chegou da missão, diz, falta $60, Roger, para você conseguir a providência dessa viagem, missões para a obra de Deus. Aquele dia, chegou no correio um cheque de um tio meu, de outro estado. E o cheque era quanto? $60. $60. Deus providenciou. Eu vi as maravilhas de Deus. Mas por quê? Porque a gente tem que ser disposto a seguir Jesus. Quando segue Jesus, uau, você vai ver maravilhas. Em Lucas, voltando para Lucas, capítulo 5, o que mais eles pensam nos discípulos? Os discípulos seguiram, deixaram tudo e seguiram Jesus. Em capítulo 5, versículo 12, eles veem um leproso curado. Que maravilha! Não seria ótimo hoje ver isso? Pessoas curadas na nossa frente. Mas é isso que aconteceu. Ele viu o leproso curado. Por que os discípulos viram um homem curado? É porque eles seguiram Jesus. Eu estou dizendo que quando a gente segue Jesus, talvez a gente não vai ver um leproso curado, mas a gente vai ver maravilhas fisicamente. Nós vamos ver provas de Deus cuidando de nós. Provas que Jesus é o soberano Senhor Cristo. A gente viu os discípulos aqui, e eles tinham um momento maravilhoso de ver um homem curado de paralítico. Os colegas dele, em versículo 17, diz assim, vamos lá, versículo 17, Lucas 5. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, Judeia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguiram fazer isso por causa da multidão. Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Então, você pode imaginar o cenário, Jesus aqui ensinando, e era lotado de muita gente, alguém que não podia andar, os colegas trazendo ele, não podia entrar, não tinha como entrar, eles viram, não, tem um brecho aqui, eu acho que dá para a gente tirar o telhado e baixar nosso amigo na frente de Jesus, e o que fez? E eles fizeram. Versículo 20, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Uau! Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Olha aí, Deus está vendo tudo, nossos pensamentos. Deus está vendo seu pensamento agora, não é? Maravilha. E que é mais difícil dizer, que é mais fácil dizer, aliás, versículo 23, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande. Claro, era mais fácil falar palavras do que fazer um milagre na frente de todo mundo. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca e que estiveram deitados e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de temor, dizendo, hoje vimos coisas, o quê? Extraordinárias. Talvez você é um crente e você sente que não está vendo nada fisicamente extraordinário, é porque você talvez não está seguindo Jesus como deve. Quando se segue Jesus, não estou dizendo é todo dia um milagre, 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 mas eu estou dizendo, quando a gente segue Jesus, a gente vê provas que Deus está aqui. A gente vê que Deus está agindo, que Ele está providenciando nossa vida e que Ele é o soberano Senhor. Ele preocupa com as coisas físicas. Mas não é só ver as coisas maravilhosas fisicamente, mas vai ver maravilhas espiritualmente. Olha 5:20.
5:20 diz, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homens, os seus pecados estão perdoados. Para escutar isso, qual tipo de coisa que acontece? É um alívio enorme. Eles, por causa de seguirem Jesus, viu Jesus perdoando os pecados dos outros. Que maravilha! Tem pessoas que andam tão culpados, tão pesado na vida. É tão maravilhoso quando a gente segue Jesus e fala a verdade a Jesus. E quando a gente vê que a pessoa confia em Jesus e todos os seus pecados perdoados, a pessoa fica aliviada. Não é verdade? Quem já segue Jesus, pescando para homens, sabe o que eu estou dizendo. Você vê na aparência da pessoa, mas é uma coisa espiritual, perdoando os seus pecados. Interessante também, esses discípulos de Jesus seguindo ele, outro resultado é que eles veem maravilhas, não fisicamente só, mas espiritualmente, não só vendo pecados perdoados, mas olha o versículo 16. É uma colocação rápida, mas importante. Olha o versículo 5:16 diz, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e o quê? Orava. Você lembra, os discípulos perguntaram a Jesus uma coisa sobre se ele podia focalizar mais e ensinar mais na vida deles. Diz, ensina-nos de orar. Por que os discípulos falaram isso? Porque eles viram a importância espiritualmente na vida de Jesus. Eles viram como ele retirou-se e tinha tempo ajoelhado e orando e comunicando com o Pai Celestial. Aí viu aquela tranquilidade, aquela maravilha, a vida espiritual que eles queriam igual. Gente, às vezes a coisa melhor a gente pode fazer seguindo Jesus, sabe o que é? Orar. Conheci uma senhora, ela ligou, eu estava ligando para a universidade, naquela época, o seminário, para tentar levantar dinheiro para ajudar a sustentar a faculdade, o seminário. E a senhora era de outro estado, ela disse, como é o seu nome, senhor? Ela diz, meu nome é Roger. Você quer ser o quê na vida? Eu disse, quero ser missionário. Para onde você quer ser missionário? Brasil. Diga-me, você vai sozinho, vai casado? Diz, não, eu estou noivada, pai. Eu vou, se Deus permitir, eu vou com Cristal, minha esposa, casada. Ela diz, olha, eu sou velha, idosa, eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso orar. Aí ela disse para mim que colocou meu nome na lista de oração dela. Ela seguindo o seu Jesus, e ela sabe a importância espiritualmente de orar. Ela viu maravilhas através das orações dela. Sabe o que ela fez? É um ministério de horas e horas e horas, diariamente, em oração. E sabe o que aconteceu uma vez? Eu voltei do Brasil para os Estados Unidos, eu estava no escritório da igreja, o telefone tocou, o pastor principal estava atendendo. Depois o pastor principal chegou para mim. E aí, Roger, conhece uma senhora na Arizona? Eu disse, não sei não, talvez. Aí ele explicou quem era. Essa mesma senhora, depois de anos, ela ligou para a igreja para ver como está Roger Cristal na obra de missões, porque todo dia ela faz oração. Aí sabe o que o pastor principal falou? Por favor, bota meu nome também. Bota meu nome para orar. Rapaz, pensa uma benção para ver pessoas espirituais que sabem oração, a importância de oração. E quando a gente segue Jesus, a gente vê, quando a gente direciona a nossa vida através da palavra, a gente vê a importância de oração. E a gente entra nesse hábito e a gente vê essa maravilha espiritualmente. Sabe o que mais quando você segue Jesus vai ver? Resistência. Resultado de seguir Jesus, você vai ver pessoas contra Jesus. Você vai ver resistências. Você já viu isso? Com certeza, em sua própria família. Olha o versículo 21, capítulo 5, volta, versículo 21. Diz o quê? Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecado não é somente Deus? Esses homens, em vez de confiar em Jesus, em vez de aceitar Jesus para ver quem Ele é, através das provas dEle, os milagres dEle, provando que é o Messias, o Cristo, o Todo-Poderoso, que pode perdoar, em vez de fazer isso, reclamou no coração. E a gente vê essas resistências dele em versículo 30. Mas os fariseus, aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se
aos discípulos de Jesus, porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores. Eles viram o Levi, o Mateus, o publicano fazer uma festa, e viu Jesus, seus discípulos lá, e disse, olha quem está lá. Olha, vou dizer uma coisa para você. Sempre quando publicanos, pecadores tinham uma festa, Jesus estava no meio, Jesus era o foco. Jesus era o foco. Isso não é um texto de provar para você ir para festas e tentar conquistar pecadores. Aí dizer, eu vou para a festa onde tem maconha, onde tem muita bebida, aí eu estou lá para ganhar almas. Não, Jesus estava lá porque ele era o centro da festa. A festa foi feita em honra de Jesus. E ele viu pecadores que estavam querendo arrepender, mas a liderança religiosa criticou. E resistência. Não gostaram. Presta atenção. Quando você segue Jesus, um resultado é que você vai enfrentar resistências. Eu lembro quando Cristo e eu estava pensando em mudar para o Brasil para ser missionários, tinha parentes que eram contra nós. Como você pode? Vai longe. Fica longe da família. Aí eu sabia que às vezes tem isso até na nossa própria família, né? Mas nós temos que ser firme e fiel a Jesus. Mas quando você segue Jesus, um resultado é o quê? Um resultado é resistência. Outro resultado, vai ver coisas novas. Como o versículo 26 diz, eles viram coisas extraordinárias, mas olha o versículo 36 a 39 para o final desse capítulo. Porque é interessante, ele fala assim, 36. Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro novo. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, se vai me seguir, vai ver coisas novas. Então, tem uma maneira dos fariseus fazer as coisas, tem maneira até de João Batista fazer as coisas. Agora tem a maneira de Jesus. Aí a maneira de Jesus é diferente. A maneira que Jesus fez as coisas no seu ministério são coisas novas. E os fariseus reclamando, não tinham posição de reclamar contra Deus, contra Jesus, porque ele vem para trazer coisas novas. Ele é o fim da lei e mais na frente vai apresentar uma nova administração chamada igreja. Vai ver pessoas influenciadas por Cristo. Eu acho que é o final de resultados. Os resultados de seguir Jesus. Vai ver maravilhas fisicamente, espiritualmente. Vai ver resistências, vai ver coisas novas. Mas vai ver pessoas influenciadas por Cristo. Lembra nosso tema? Se seguir Jesus, pescador de homem será. Pescador de homem será se seguir Jesus. E a gente vê homens influenciado, transformado. Lucas 5, versículo 11, de novo. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Eles é quem? Pedro, André, Tiago e João. 4 homens influenciados por Cristo e agora seguindo ele. Versículo 14, olha aqui. Jesus cura um leproso. E versículo 14 disse para ele, Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, esse milagre, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação no sacrifício que Moisés ordenou, para que, olha, presta atenção, esse homem que era leproso foi curado, Jesus disse, conta para ninguém, vai para o sacerdote e vamos cumprir a lei de Moisés, dá o sacrifício que precisa, e agora, olha, você vai fazer isso para servir, que sirva de testemunha. Que sirva de testemunha. Jesus estava querendo um testemunho diante dos olhos de quem? Os sacerdotes.
Jesus queria influenciar sacerdote. Olha, quando a gente segue Jesus, a gente vai ver pessoas influenciadas. A gente vai ver pessoas influenciadas. Esse leproso influenciou sacerdotes e mais na frente a gente vê até sacerdotes convertidos mais na frente. Versículo 20. Quem foi influenciado, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. O homem paralítico foi curado, mas mais importante, foi perdoado os seus pecados. Então a gente vê uma vida influenciada por Cristo. E versículo 29, a gente vê mais um homem influenciado, que era Levi. E ele faz o quê? Ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Então, a gente vê o quê? Se você vai seguir Jesus, se você vai realmente deixar tudo, direcionar a sua vida através de Jesus, você vai ver o resultado de pessoas influenciadas por Cristo. Vai ver isso. Impossível. Impossível as pessoas não serem influenciadas. Em minha vida, pouco tempo que eu tenho na Terra, chegando mais, eu estou quase 50 anos de idade. Cada vez eu sigo Jesus, cada vez eu faço o que Jesus manda, cada vez eu tomo a atitude de Jesus, aí eu quero fazer a minha vida igual a Jesus, eu vejo pessoas influenciadas, eu vejo cada vez. Aí às vezes a gente conta essas histórias, eu estava no avião, eu estava no táxi, eu estava andando na vizinhança, eu estava na loja, aí tinha um momento de falar Jesus, de manifestar Jesus, e as pessoas reconheceram isso e foram influenciados. Você diz: rapaz, não tem ninguém ao redor de mim sendo influenciado. Sabe por quê? Não está seguindo quem? Jesus. Pescador de homens será se seguir Jesus. Vamos orar. Nosso Deus Celestial, agradecemos pelos fatos verdadeiros de Jesus dando peixes naquelas redes, pela cura de um homem que não podia andar, um homem que era leproso. Aí a gente vê como o Senhor sempre no seu trabalho está trabalhando com pessoas. E às vezes nós não temos muita paciência, nós queremos pessoas mais trabalhadas, ó Deus. Mas na verdade, se a gente olha nossa vida comparada com sua vida, nós precisamos de paciência em nossa vida mesmo. Tem áreas em nossa vida que tem que melhorar. Nós temos que aprender a deixar alguns pecados, aprender a deixar e ser disposto a seguir o Senhor em tudo. Talvez tenha pessoas que não ainda aceitaram Cristo como Salvador, precisam arrepender de seus pecados e confiar só em Cristo. Deixar boas obras, deixar religião e só segue Jesus, só submete a Jesus. Só acredita que Jesus é suficiente para ser seu Salvador. As boas obras não salvam, é pela graça mediante a fé em Cristo só, nada mais. E talvez tenha alguém que precisa converter hoje e seguir só Jesus. Para nós que já aceitamos Jesus como Salvador, nós precisamos ver como está a nossa anda. Será que nós estamos andando bem? Será que nós estamos realmente seguindo bem nosso Senhor? Será que a gente não está desviando do caminho do Senhor? Se nós estamos seguindo Jesus bem, estamos deixando as coisas erradas e fazendo as coisas certas. Se nós estamos seguindo Jesus bem, a gente está preocupado com pessoas. Pescador de homens será. Deus, ajuda-nos a seguir o Senhor bem, para a tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos, pastor Irmã está me lembrando de pedir oração para todos nós. Lembra cada um na sua igreja, lembra as pessoas individuais da sua família. Sempre estamos orando por um ao outro. O ministério de oração não tem barreira, não. A barreira única é nosso coração pecaminoso. A gente precisa
confessar nossos pecados, precisamos confiar em Deus e orar e ver Deus agindo mesmo nessa situação difícil no nosso governo. Fica orando para nossos governos, fica orando para nossas igrejas, especificamente a igreja local sua, as pessoas individuais, lembram a oração uma a outra. A gente lembra vocês e gostamos de orar por vocês. Aí também, próxima semana, a gente vai ter a Santa Ceia. A gente vai fazer a Santa Ceia aqui. Para as pessoas que chegam aqui, a gente tem que ver e respeitar o decreto e não passa o limite. Aí a gente pode até usar máscara, passar a Santa Ceia. Não sei se precisar isso. Mas a gente vai ter comunhão. Faz tempo que a gente não tinha essa Santa Ceia. A gente vai obedecer Jesus e fazer aqui. Não sei se a gente vai gravar. Vai gravar não, né, pastor? Vamos gravar não, né? Vai ser mais tempo íntimo. Mas se precisar falar com os pastores, você pode ligar para nós. Aí a gente pode até juntar com você na sua casa e ajudar você em seu crescimento. Deus abençoe.